Vocês sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Legal. Ele já criou para mim o sumário. E detalhe, São Paulo está lá na página 2. Concordam comigo que São Paulo está na página 2? São Paulo está na página 2. E Guarulhos está na página 3. Concordam comigo que Guarulhos é subtítulo de São Paulo? Olha que legal no sumário. Ele está com recuo. Ele está para dentro, ó. Reparem aqui, ó. Ele está com recuo, ó. Tá certo? Então aqui eu tenho São Paulo, Guarulhos. Tá certo? Se eu quiser colocar o Rio de Janeiro, aumentei meu texto. Eu venho aqui em Rio, vou lá em página inicial, escolho o Rio como título 1, perfeito. Volto lá no meu índice, clico com o botão direito, ou se não, peraí, deixa eu apagar ele aqui, deixa eu colocar ele bonitinho para vocês. Deixa eu dar um Ctrl Z, deixa eu voltar, porque eu não estou tendo o botão direito aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui, vou voltar, deixa eu ver se a minha primeira página está em branco, vou voltar aqui. Voltei, opa, cancela aqui. Voltei, muito bem. Deixa eu voltar lá no Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro, deixa eu ver se o Rio de Janeiro está, opa, não está. Coloco ele como título 1, tá certo? Subo aqui, vou lá em referências, sumário, escolho o sumário aqui e ele pegou. Se eu voltar aqui no Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro não está como título 1. Pera aí, deixa eu só fazer um teste. Deixa eu escrever alguma coisa aqui embaixo. JJJ. E aqui eu vou definir... Deixa eu só voltar, pera aí. Voltei. Inserir. Quebra de página. Quebrei a página. Vou descer lá no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro tá me dando trabalho, mas eu vou vencer ele. É bom que eu mostre para vocês, caso algo não aconteça, não dê certo, eu posso voltar. Vou escrever esse JJJ, vou lá no Rio e vou definir ele como título 1. Legal. Defini ele como título 1. Agora ele vai funcionar. Deixa eu ver. Guarulhos, São Paulo. Deixa eu só voltar no Rio. Perfeito. Agora sim, eu vou lá em referências, sumário, pego ele, muito bem, subo aqui, cadê ele, cadê você? Olha só que legal, São Paulo, página 2, Guarulhos, página 3, Rio de Janeiro, página 4. E esse São Paulo está aqui nessa linha. O que eu faço com esse São Paulo para poder resolver essa história? O que eu faço com esse São Paulo? Clico aqui antes dele, inserir, quebra de página, e o São Paulo foi para a página de baixo. Ok? Tá claro para vocês? Se eu defino o estilo, quebro as páginas corretamente, vou em referências e escolho a opção sumário, eu já crio um índice para mim automaticamente, tá certo? É muito interessante essa ferramenta para eu poder trabalhar com grandes documentos. Legal? Voltando aqui, agora vamos para o próximo assunto. Vou fechar, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu falo que não. Voltando aqui, vamos trabalhar com o nosso próximo item, que são as tabelas. Por que eu crio tabelas quando eu trabalho com Word? Né? Então, por exemplo, você vai fazer um orçamento. Tem que deixar claro que, se você vai trabalhar com um arquivo que vai ter só tabelas, o ideal é trabalhar com o Excel, porque o Excel ele é uma planilha eletrônica. O Word ele é um editor de textos. Agora, você vai fazer um texto e no meio desse texto vai ter uma tabela ou vão ter algumas tabelas,
aí automaticamente você trabalha com o Word e o Word te dá a opção de trabalhar com tabelas. Então, digamos que você está preenchendo uma justificativa para poder comprar novos equipamentos, novos computadores para o departamento que você trabalha. Então, você preenche a justificativa, aí põe lá, segue abaixo os 3 orçamentos, né? Por padrão, você tem que fazer 3 orçamentos. Então, você pode criar uma tabelinha com 3 colunas e você coloca essas opções. Olha como é fácil trabalhar com coluna no Word também, com essas tabelas. Também fica no menu inserir, ao lado da quebra de página. Aqui, ao lado do quebra de página, tem a opção tabela. Quando eu clico aqui em tabela, reparem que ele abre uma caixinha para mim, onde eu posso determinar quantas linhas e quantas colunas eu quero ter nessa tabela. Então eu posso trabalhar com quantas linhas e quantas colunas eu quiser. Olha que legal, eu clico e arrasto. Então, ó, nesse momento, ó, eu estou com uma tabela com 4 linhas e uma coluna. Se eu puxar para a direita, eu acabei de criar uma segunda coluna. Então essa tabela é uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Ó, vou puxar mais uma, tá certo? Ó, para cima, para baixo, tá? Então eu posso, ó, reparem que ele cria em tempo real para mim, tá? Vou criar uma tabela bem simples aqui, vou criar uma tabela com 3 colunas e 2 linhas. Pronto, soltei, a minha tabela está criada. Olha só que legal, a minha tabela está criada. Para eu inserir textos nesta minha tabela, é só eu clicar na célula, por favor, você não vai chamar isso de quadradinho, você vai chamar de célula. Você tem aqui a célula, você clica aqui no teclado, tá? No meu caso, que é o meu teclado virtual, você no seu teclado tradicional, e aqui você escreve qualquer coisa. Quero escrever na outra coluna, quero escrever na coluna ao lado. Clico na coluna ao lado e agora escrevo outra coisa. E assim sucessivamente. Venho aqui ao lado e escrevo outra opção. Tá? Essa aqui é uma tabela que tem 3 colunas e 2 linhas. Legal. Aí, reparem que quando eu clico fora da tabela, cliquei fora da tabela, a minha barra de ferramentas ela está convencional. Quando eu clico na minha tabela, reparem que aparece para mim os estilos das minhas tabelas. E aí eu posso pegar alguns estilos já prontos. Se vocês analisarem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse modelo, eu tenho esse modelo aqui. Eu particularmente gosto bastante desse modelo azul e branco. Detalhe, tomem cuidado com os modelos, até mesmo se a sua impressora é colorida, se não é. E esses padrões que nós temos aqui são padrões pré-estabelecidos. Se eu clicar aqui ó, na setinha, olha só quantos modelos dá até para fazer um calendário. É claro que hoje, né, o próprio Windows te dá a ferramenta de calendário, mas de repente, se você quiser criar um calendário personalizado, na verdade, qualquer tabela que você queira criar, você cria primeiro, lembra como cria? Inserir, tabela. Criou, preencheu os dados, você formata. Não tem como você formatar sem criar. Você pode formatar antes de preencher os dados, fica a seu critério. Eu, particularmente, sempre, criar é o primeiro passo, não tem jeito. Eu, particularmente, depois de criar, eu alimento a tabela. Aí, depois que eu alimento a tabela, que eu personalizo. Lembrando, essa personalização é muito importante que ela siga o layout da sua empresa, a imagem visual, né? A parte visual, a identidade visual, essa é a palavra que eu queria. A identidade visual da sua empresa. Então, aqui você escolhe um modelo pré-estabelecido e ele já fica criado para você. Tá claro? Entenderam o conceito aqui? Muito bem. Além disso, se eu clicar aqui na minha tabela, eu posso também mexer nas bordas, tá? Quando eu clico aqui em bordas, ó, eu posso deixar com todas as bordas, só borda lateral, né? Só borda superior. Reparem, ó, ele criou uma bordinha nessa célula. Eu posso mexer também no sombreamento. O sombreamento eu quero mudar, eu quero deixar amarelo. Reparem que agora, quando eu escolhi um modelo pré-estabelecido, que é esse aqui, que
que está aqui para vocês, esse é um modelo pré-estabelecido pela Microsoft. Legal. Escolhi esse modelo, mas mesmo escolhendo esse modelo, eu quero que nessa célula que está aqui, essa onde o cursor está piscando, eu quero que ela seja amarela. Então eu venho aqui e escolho amarelo. Eu estou dando um exemplo totalmente sem layout, né? Não ficou um layout agradável. Tá? Eu quero deixar essa aqui vermelha. Tá? Eu quero vir aqui nessa aqui, ó. Detalhe que quando eu clico aqui em sombreamento, eu posso ir em mais cores e posso padronizar, como eu já ensinei para os senhores. Se eu vir aqui em personalizar, eu posso personalizar pelo padrão RGB, só relembrando, R de red, G de green, B de blue. Padrão vermelho, verde e azul. Posso pegar uma cor aqui, definir ela e ela fica aqui tranquilamente. Essa é a formatação de tabela. Ok? Legal? Muito bem. Voltando aqui no nosso PowerPoint. Então a gente viu a parte de inserir, onde a gente viu a parte de inserir... deixa eu deixar a apresentação grande para ficar mais agradável para vocês. Aqui. Vai ficar aqui mesmo. Aqui nós vimos a parte de inserir, onde eu inseri as páginas com vocês. Nós vimos também trabalhar com as páginas, onde nós vimos lá na barra de status todas essas páginas, né? Então, naquele exemplo que eu dei de São Paulo, Guarulhos e Rio de Janeiro, nós tínhamos 3 páginas. E nós vimos, por último, a parte de tabela, onde nós trabalhamos tanto com inserção quanto com configuração. Aqui, muito bem, se eu vir, né, na parte de inserção e configuração, você consegue fazer um monte de exemplos, tanto os padronizados da Microsoft, quanto com os... Não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist, ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!